Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero conversar com você sobre uma síndrome. E toda vez que eu uso, toda vez que você escuta o termo síndrome, quer dizer o conjunto de sinais e sintomas. E a síndrome que eu quero falar com você se chama síndrome de burnout. Ela vem do inglês, deriva do inglês, que quer dizer burnout, quer dizer queimar por completo. Ou seja, é um distúrbio psíquico em que o indivíduo ele tem um esgotamento emocional por completo. É uma doença, é um transtorno que está relacionado principalmente com a parte profissional do indivíduo. Ou seja, em 1974, um psicólogo alemão nos Estados Unidos, chamado Herbert Freudenberg, ele descreveu pela primeira vez essa síndrome e conseguiu classificá-la através dos seus sinais e sintomas. Porque é algo bem simples e bem evidente e sempre está relacionado ao cotidiano do indivíduo, relacionado ao seu trabalho diário, ou seja, o simples ambiente de trabalho é um fator estressante em que faz o indivíduo sentir um esgotamento emocional por completo. É por isso que também essa síndrome é chamada síndrome do esgotamento profissional. E quando você pega a classificação internacional das doenças, o CID, essa doença ela se classifica no CID-11 ao invés do CID-10, principalmente entre o grupo 24 e 25, que são doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Para você compreender melhor, esse é um distúrbio, esse é um transtorno em que sempre está relacionado com o trabalho do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele começa a se sentir sob pressão, ele começa a ter ansiedade porque o simples fato dele pensar que está chegando a hora de ir ao trabalho ou uma noite que antecede aquele trabalho, ele começa a se sentir nervoso, começa a se sentir apreensivo e aquilo muitas vezes começa a gerar depressão e essa depressão que no início é uma depressão leve, uma simples distimia, passa a se tornar uma depressão profunda, podendo ocasionar muitas vezes problemas muito piores. Mas talvez enquanto você está ouvindo, você se pergunta e pensa agora na tua relação com o trabalho, então na relação de algum amigo que você conhece, e você fica perguntando, mas como é que se faz o diagnóstico? Primeiro é algo que você precisa passar pelo médico psiquiatra, mas também o psicólogo auxilia muito nesse diagnóstico. E sempre esse diagnóstico ele está relacionado também, vem junto com alguns sinais e sintomas. Ou seja, o principal sinal é que a pessoa ela tem uma tensão emocional muito evidente, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ter mudanças bruscas do seu humor, ela pode ter insônia, ela pode fazer com que ela perca o apetite, ou então ela possa variar e a sua tristeza ela começa a ser evidente de tamanha forma que acontece principalmente quando ela está no ambiente de trabalho. Mas isso não são as únicas coisas, ela também pode ter depressão decorrente a todos esses sintomas, porque o simples momento em pensar que ela precisa ir ao seu trabalho, aquilo se torna um fardo para ela e se torna um fator tão estressante que gera diversos transtornos. E esse transtorno, será que tem tratamento? É lógico que tem, como qualquer outro transtorno que pode acometer a mim e a você. E no caso dessa síndrome, da síndrome de burnout, o tratamento ele pode ser desde um tratamento medicamentoso, não que você vai tratar a causa em si, mas se trata os sintomas. Além de tratamento medicamentoso, o indivíduo pode passar por psicoterapia, pode passar por terapia cognitiva comportamental, mas também atividade física, atividades de meditação, relaxamento, isso tudo auxilia nesse indivíduo. Porque esse indivíduo, lembra, o principal sintoma dele é tensão, e é uma tensão emocional que vai mostrar-se no seu corpo, na parte física. Mas e a Bíblia? Como é que nós podemos relacionar a síndrome de burnout com a Bíblia, com a psiquiatria? Como é que elas se conversam? Antes que você comece a entender e compreender o que a Bíblia fala, em especial para mim e para você, eu quero que você reflita num pensamento de Charles Chaplin, que ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, nada é permanente neste mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. E sabe por que ele falou isso?
porque isso é algo óbvio, mas muitas vezes com o dia a dia, com os estresses da vida, com a correria da vida, com os problemas que vêm a mim e a você, nós esquecemos e aquele pequeno problema parece que ele torna algo eterno e as nossas frustrações vão se somando e outras vezes se multiplicando que parece que não tem fim. Mas de acordo com Charlie Chaplin nesse pensamento, vai passar. Mas antes de eu te ajudar a entender através da Bíblia, eu quero que você compreenda um conceito básico. Nós vimos que nesta síndrome o indivíduo ele tem uma tensão emocional e tudo é gerado por um estresse, mas você precisa saber o que é o estresse. O estresse é uma situação em que o meu e o seu organismo tenta se adaptar para superar alguma coisa que está fazendo alguma carga emocional sobre o corpo. Ou seja, muitas vezes aquilo que eu faço deixa de ser prazeroso e se torna um fardo. E quando aquilo se torna um fardo, você perde aquilo que é tão importante, que é o prazer de fazer aquilo. Ou seja, o meu organismo, o seu organismo, ao estar envolto de situações estressantes, começa a tentar encontrar forma de proteger o nosso corpo. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Eu quero citar a história de alguns personagens da Bíblia e primeiro eu quero citar Adão e Eva. Você lembra? A história conta lá em Gênesis que Adão e Eva foi o primeiro casal criado por Deus e agora em um momento eles erram e desobedecem a Deus e agora por desobedecerem a Deus eles sofrem as consequências do seu erro e agora começam a se ver em uma situação de estresse, a primeira do mundo, e agora aquilo que antes era um local prazeroso, não é mais porque eles olham que alguma coisa diferente aconteceu por culpa deles nesse caso. E agora eles começam a tentar fugir, porque aquele ambiente que antes trazia harmonia, que antes trazia paz, benefício e alegria, agora é um local de sofrimento. Mas eu quero conversar com você também e relembrar junto um personagem da Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que conta a história que agora Jesus estava junto com os discípulos dentro de um barco e agora de repente lá no mar começa uma tempestade e agora imagina você a cena, o céu escurece, relâmpagos aparecem, o mar se torna agitado, as ondas começam a bater sobre o barco. E agora naquele momento, naquele ambiente que antes era um ambiente de prazer, de estar lá na companhia um do outro e principalmente na companhia de Jesus, se torna um local assombroso, um local estressante porque não se sabe mais o que vai acontecer, o nervosismo toma conta e agora o estresse passa a fazer parte daquela cena. E naquele momento algo acontece. E eu e você sabemos a história conta que Jesus foi acordado e naquele momento Jesus levanta sua mão e o mar e o vento sossega. E sabe por que isso acontece? Mas sabe o que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora, mas é sim a presença de Jesus dentro do barco. E sabe, nessa cena é muito evidente que muitas vezes o nosso sossego acaba, a nossa paz termina quando nós começamos a notar que os problemas são grandes demais e esquecemos daquele que pode solucionar tudo na minha e na tua vida. Mas tem um salmo em especial que eu quero compartilhar com você que está lá no capítulo 23, no versículo 1 e no versículo 2. E lá diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Esse salmo ele é um salmo que foi escrito em que o salmista ele diz para mim e para você que Deus, que Jesus é o meu pastor, é o seu pastor. Isso quer dizer que assim como um pastor guiava as ovelhas, Jesus também ele pode, ele quer e ele faz de tudo para orientar a você. Mas para isso acontecer, você precisa permitir ser conduzido. E todos os problemas que você vai passar, que você vai enfrentar, mesmo tendo Jesus, vai passar porque Ele vai te dar paz, sabedoria
e confiança e você vai conseguir resolver com seu auxílio todos os problemas. Mas sabe, tem um conceito em física que eu e você aprendemos mais ou menos lá no ensino médio, para alguns no 2º grau. E esse conceito é o conceito de resiliência. Você lembra quando você estudou força em física? Resiliência é algo em que um material ele consegue se moldar, ele consegue sofrer pressão e mesmo sofrendo pressão, ele consegue voltar a seu estado original. E esse é o conceito de resiliência, porque tudo na vida, inclusive eu e você, vivemos momentos de pressão e muitas vezes nós precisamos nos submeter a algumas situações que mudam o nosso foco, que mudam a nossa vontade, mas nós podemos voltar ao estado original. E para isso eu quero compartilhar o último verso com você, para você compreender melhor. E eu quero ler com você para nós finalizarmos lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. E lá diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sabe, querido, eu e você, o mundo, nós estamos passando em um momento estressante que nunca ninguém passou. Nós vivemos uma pandemia, algo global em que nunca ninguém imaginou que passaria. E talvez eu esteja falando para alguém que no seu trabalho está passando por uma pressão que não sabe nem se ao menos vai permanecer lá. E agora os problemas financeiros, as dificuldades na família começam a aparecer. E agora essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas começam a aparecer cada vez mais perto. E o estresse e a tensão emocional começa a consumir a você. Sabe o que eu tenho a dizer? Tudo isso vai passar. Jesus ele está do seu lado e Ele quer o melhor para você. Mas assim como depois da chuva vem o sol, assim como depois da noite vem a parte clara, o dia, assim também depois do problema, depois da tempestade, sempre vai vir a bonança. Sempre vai vir a calmaria. Mas às vezes nós não temos paciência. Às vezes o nervosismo toma conta. E sabe o que eu quero te dizer? Calma. Tudo vai passar. Deus está no controle e Ele quer o melhor para você, porque Ele te ama. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem. E que se você estiver sofrendo desta síndrome, estiver esgotado, estiver com sua vida por um fio emocionalmente, fique calmo, Deus tem a solução. Compartilhe esta mensagem e que Deus te abençoe.